O Saúde Bucal, em parceria com o Dr. Cristiano Schroeder, que é mestre, especialista, professor e coordenador de curso de implante, vai tirar todas as dúvidas e explicar qual o primeiro passo para o processo de cirurgia de implante. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Samira. Então, tá bom, doutor. Quais são as etapas e o primeiro processo para fazer uma cirurgia de implante? A primeira coisa, Samira, o paciente, o indivíduo, ele precisa necessitar do tratamento de implantes. Tá? Isso a gente determina de uma forma simples. Ou o paciente já perdeu os dentes há muitos anos, ou o paciente ele está com algum problema na sua saúde bucal, que tem algum dente comprometido, ou o paciente tem alguma necessidade assistida de remoção dos seus dentes para a instalação dos implantes. Tá? E o interessante é que o paciente ele sinta essa necessidade de realizar o tratamento, pois todo o tratamento geralmente ele só é bem sucedido quando o paciente aceita o tratamento e não é induzido ao tratamento. Doutor, nessa hora vem uma dúvida, a escolha do profissional, porque tem que ser um profissional especializado em implantodontia. Tem como o senhor nos dar quais são as dicas, quais são os procedimentos e como escolher um profissional? Então, assim, perante o nosso conselho, todo profissional inscrito no conselho que já tenha feito ou na sua graduação ou em pós-graduação um curso de implantes, ele está habilitado. Mas é prudente que para saber se o seu profissional que te atende é um especialista, entre no site crosp.org.br, lá vai ter um link que vai ser profissionais inscritos. E dentro desse link você vai digitar o nome do profissional para saber em qual área que ele é especialista. Pois quem rege as nossas especialidades é o nosso conselho de classe, que é o nosso FO, representado aqui em São Paulo pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Então, acessando esse site, a pessoa ela vai ter a credibilidade que está indo num especialista. Sim, um profissional que já fez um curso de especialização, no mínimo ele passou durante 2 anos estudando sobre implantes. Então, é muito mais fácil o profissional ele estar atento a tudo que tem da implantodontia. Doutor, passadas essas etapas, a aceitação, a escolha do profissional, nós vamos até o profissional. Quais são os exames que são necessários para dar início a este atendimento? O início, ele se determina assim, o paciente ele vai passar por um profissional, onde ele vai fazer uma anamnese, o dentista ele vai fazer todo um questionário de saúde para saber se ele tem doenças pregressas, se ele tem alguma doença que pode contraindicar o uso de implantes. Tá? Feito toda essa anamnese, o profissional ele vai pedir exames de imagens, que são as radiografias panorâmicas, as tomografias, nós podemos no sistema CAD/CAM fazer as prototipagens, tá? Tendo todos esses exames para a gente ver a massa óssea do paciente, ver se ele pode submeter a tratamento de implantes de uma forma convencional, sem ter que fazer enxertos ósseos, nós também vamos solicitar exames de sangue. Tá? Hemograma, coagulograma, glicemia. Então, vamos pedir alguns exames para quê? Para a gente ver se o paciente, de uma forma sistêmica, se ele está num quadro propício a realizar o tratamento. Uma saúde estável para estar fazendo esse tipo de tratamento. Estável, porque tem pacientes que ele não pode ser submetido nem a uma extração simples de dente. O paciente vai tirar um dente, um procedimento simples, e o paciente não tem condição de saúde para isso. O paciente que não tem condição de saúde para isso, tem doenças descompensadas, ele também não pode estar realizando um tratamento com implantes. Tá? Um exemplo simples assim, o paciente que ele tem diabetes e está totalmente descompensado, insulino dependente, e a sua doença está descompensada, esse tratamento, esse paciente ele está inviabilizado para realizar qualquer tipo de tratamento em geral, inclusive o tratamento com o uso de implantes dentários. Então, o próprio especialista ele vai pedir esses exames sabendo que o paciente tem que estar com a saúde estável. Sim, apesar do índice de sucesso atual da implantodontia ser muito alto, tem indivíduos, existem pacientes que eles não podem submeter a nenhum tipo de tratamento. Sorte para todos nós, sorte para a nossa população, sorte para todos, que é uma parcela muito pequena da população que não pode submeter ao tratamento com implantes dentários. Doutor, para ter uma tranquilidade maior, o sistema de implantodontia, qual é o tempo que ele já existe no mercado para que
nós possamos ter uma tranquilidade na hora de fazer esse tipo de tratamento? Então, os implantes dentários no Brasil, eles são recentes. Porém, os estudos, eles começaram na Universidade de Gotemburgo com o professor Brennemark. Em 1965, foi o primeiro paciente que foi instalado implantes. E são implantes similares. Lógico, muita coisa evoluiu aos implantes que nós utilizamos hoje. Então, nós temos, de 65 para cá, nós já temos um bom tempo de pacientes que já realizaram implantes. Porém, no Brasil, os primeiros profissionais começaram a fazer no começo dos anos 90, tá? Porém, a especialidade ela começou a ser registrada no Conselho em meados de 97, 98. Então, é algo relativamente recente no Brasil. No Brasil, mas que já tem estudos, que já são comprovados, que são cirurgias aprovadas, né? Sim, sim. A Anvisa, inclusive, os implantes que têm que ser utilizados no Brasil, eles têm que ter uma certificação da Anvisa para eles poderem ser instalados nos nossos pacientes, tá? Para que nossos pacientes voltem a sorrir e voltem a mastigar, principalmente com mais tranquilidade, tá? Então a Anvisa ela é bem rígida e bem criteriosa. Nenhum sistema que tem as boas práticas de fabricação da Anvisa colocou o seu produto no mercado sem ter toda uma validação de estudos científicos. Isso é muito importante, tá? Demora muito, tem a indústria nacional, ela está muito forte, tá? Ela está desenvolvendo muitos produtos, tá? Nós temos quase uma equiparidade com os implantes importados. Que tá? Isso é muito bom. Isso é muito bom, por quê? Porque isso aí a gente acaba minimizando os custos do tratamento para a população em geral. Certo. Doutor, o professor Brennemark era médico, né? Como ele chegou no resultado do implante? Então, isso é uma história, esse histórico da implantodontia moderna, contemporânea, ela é muito interessante. O professor Brennemark, ele começou seus estudos de microcirculação após trauma, e se não me engano foi em 1953, tá? Aí ele parou durante um tempo os estudos e ele retomou seus estudos no começo dos anos 60. E ele tinha uma câmera, ele pegava na tíbia de coelho, ele tinha uma câmera de observação vital. Falando bem simples, é como se fosse um pequeno microscópio que ele implantava na perna do coelho. O objetivo era o implante? Não, nenhum objetivo, nada a ver com o implante. Tá? Mas o que acontece? Nessa época, aí ele começou a usar o titânio para poder fazer essas câmeras. Antigamente se usava tântalo, e aí o titânio na época, no pós-guerra, era um metal muito escasso, era um metal difícil. Tá, para eles estarem utilizando nessas câmeras de observação. Então o que ele fez? Logo após sacrificar as cobaias, ele foi retirar essas câmeras de observação, que era feita de titânio, era um parafusinho que pregava na perna do coelho, na tíbia do coelho. Quando ele foi remover, ela estava fixada, aderida ao osso. E a partir disso daí, ele teve a ideia de reconstruir órgãos. Aí depois de todos os estudos, todas as implantações, hoje nós usamos titânio. A pessoa que perdeu uma perna, ela coloca um pino de titânio na perna para poder fazer uma prótese. E hoje os melhores resultados, por incrível que pareça, são na boca. São na boca, porque é usado o mesmo material. É o mesmo material. Tanto é que a indústria usa o titânio, ele tem que ter uma especificação técnica, ele tem que ser grau 4 de pureza, ele tem que ser um titânio puro, tá? Ele tem que ser bioinerte, ele tem que ser biocompatível. Quando ele está instalado no paciente, o paciente ele não pode ter um processo que nós chamamos de rejeição. Certo. Tá? No titânio existe? Não, a rejeição é quando você tem uma reação antígeno-anticorpo. E para o organismo, quando você coloca o titânio, quando você coloca o pino, ele acaba tendo uma passividade. O organismo, ele acaba não tendo essa reação imunogênica. Então podemos dizer que essas informações, elas tranquilizam o paciente que irá fazer esse tipo de cirurgia. Sim, Samira, porque o titânio ele não sofre a rejeição. O que ele tem é uma falha de cicatrização, tá? E o implante, o sucesso do implante, ele é uma tríade. Ele depende do profissional, ele depende do paciente e ele depende do sistema de implante que é utilizado. Se o profissional é habilitado, o sistema de implante é um sistema
que tem os seus estudos, tem a Anvisa, boas práticas de fabricação, e é um paciente que ele não tem nenhum problema de saúde e mantém a higienização dos seus implantes, ele tem uma chance de 95% ao longo de 10 anos de manter os seus implantes estáveis e em função. Então vamos lá, é um conjunto. Nós falamos do primeiro passo, que é o paciente fazer os exames. Então ele vai estar apto a fazer a cirurgia. O segundo passo é a escolha do profissional, porque além do profissional ser especializado, ele vai estar usando o terceiro, que é muito importante, o implante que é aprovado pela Anvisa. É isso mesmo, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Você, assim, lógico, nós conseguimos bons resultados. A perfeição é divina. Certo. Tá? Não existe nenhum tratamento na área da saúde que seja 100% eficaz. Entendo. Tá? Então, mesmo você fazendo tudo isso, você pode ter uma chance de insucesso, mas essa chance é mínima. Por isso que tem que ser estudado. E também existe um tempo de tratamento. Isso, doutor, nós vamos falar no próximo bloco. Qual o tempo que leva para cada paciente, para cada caso, na cirurgia de implante e quais são os processos da cirurgia. Tudo isso no próximo bloco. Eu estava com a prótese há muitos anos e dando problema sempre. Que a prótese, por mais bem feita que seja, ela tem aquele desgaste, né? Daí eu falei, tomei coragem e vim. No implante, eu fiquei assim, apavorada por causa da idade, diabetes, né? Pressão alta, mas eu achei que foi tranquilo. Eu achei que o Dr. Cristiano, assim, ele é uma pessoa bem capacitada. Ele pede todos os exames e antes de começar eu perguntei muita coisa, fiquei apavorada, achando que era coisa do outro mundo, mas não é não. Eu estou achando bom, eu estou ainda em fase de adaptação, já estou falando direito, né? Começando a mastigar direito. Com o implante eu estou conseguindo mastigar melhor, né? E o sorriso também melhorou. Porque a gente não tem aquela paz quando tem ou dentadura ou prótese, né? Não tem, porque é medo que balance, isso aqui não balança nada. Dá a impressão que é o meu mesmo. A minha autoestima melhorou. Só saber que eu não preciso passar naqueles motorzinho e conserta e abitura aqui, puxa ali, é uma tranquilidade. Olha, o Dr. Cristiano, a hora que eu olhei, falei, meu Deus, ele é novinho. Sabe aquele medo, né? Mas eu fiz pergunta, ele me respondeu com convicção. Então eu senti assim que ele tinha sabedoria, autoridade no que estava falando. Porque afinal de contas ele está lidando com vida. Eu acreditei nele e não me arrependi.
Estamos falando sobre as etapas e confiabilidade na hora de fazer uma cirurgia de implantes. Doutor, como nós falamos no último bloco a respeito do tempo de fazer uma cirurgia, o senhor tem um caso para dar um exemplo de tempo de duração de cirurgia e de tratamento? Então, nós vamos até demonstrar um caso assim das etapas, tá? Então, geralmente a primeira etapa que nós fazemos é a instalação do implante, tá? Como nós estamos vendo nessas imagens, tá? Nós vamos instalar o implante, vamos esperar um tempo de cicatrização, que é mais conhecido como osseointegração, tá? Que varia de 3 a 6 meses. Tá? Após a instalação desse implante, nós vamos colocar um conector que vai ligar o implante à prótese e após isso nós vamos estar colocando o dente em posição em função para o paciente estar sorrindo e mastigando novamente. Relativo a tempo de tratamento, Samira, é uma pergunta complexa, mas eu vou tentar falar de uma forma bem simples. Tá? Exemplificar um caso. Bem simples. Tá? Então, o protocolo inicial de Brånemark, você colocava os implantes, esperava na mandíbula, que é a parte de baixo, você colocava os implantes, esperava 3 meses para depois colocar a prótese. Certo. E já na parte de cima da maxila, no protocolo clássico, Brånemark ele colocava os implantes e esperava uns 6 meses. Tá? E já hoje, com os novos estudos, os novos tipos de implante, em geral, esse tempo de espera ele já baixou para de 2 a 3 meses. Lógico, existem sistemas de... Em cima. Na mandíbula e na maxila, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Tá? Mas o tempo de tratamento, são vários fatores que vão determinar o tempo de tratamento. Tá? Por exemplo, assim, você vai estar instalando o implante na mandíbula, tá? E é um osso mais duro, quando você instala o implante, ele dá uma fixação melhor, o tempo de tratamento diminui. Tanto é que novos estudos, eles já nos indicaram que nós podemos estar colocando os implantes se eles tiverem uma estabilidade inicial. Falando bem simples, tá? Quando você vai colocar um parafuso na madeira, certo. Tá? Se você coloca numa madeira bem dura, tipo, você vai estar colocando no mogno, o parafuso ele entra bem firme. Se ele entrar bem firme, eu já posso moldar e já estar instalando uma prótese provisória no mesmo dia, paciente na mesma hora. Isso seria então aquela carga imediata? A carga imediata. Tá? A carga imediata, você tem alguns fatores cirúrgicos que determinam a possibilidade ou não de você fazer o tratamento num período curto. Tá? Só que assim, hoje, estatisticamente, menos de 6% dos implantes são instalados com carga imediata. Tá? Existe um risco, doutor? Sim. Como todo procedimento na saúde, existe um risco. E qual seria o risco de um profissional não estar fazendo o procedimento correto? Esse não é carga imediata e eu preciso de um tratamento mais longo. Qual o risco que o paciente está correndo? De perder os seus implantes e perder o seu tratamento. Tá? Então esse é o risco maior. O paciente, quando ele procura o profissional, ele quer que o seu tratamento seja findado, que ele tenha o início, meio e fim. Tá? Então o tempo de tratamento na carga imediata é um tratamento rápido. Ela é muito indicada para pacientes que perderam todos os seus dentes da mandíbula. Ele instala de 4 a 5 implantes da mandíbula e sobre esses implantes ele instala uma prótese fixa total. Esse caso, estatisticamente, é o que tem o maior resultado da carga imediata. Certo. Tá? Mas nos protocolos tradicionais, protocolos clássicos, nós vamos instalar os implantes, esperar de 3 a 6 meses. Hoje nós já diminuímos de 2 a 3 meses. Tá? Respeitar esse tempo Respeitar é importante. esse tempo biológico é muito, não só pela parte óssea da parte da prótese, sim pela parte da gengiva, da parte da recuperação do paciente. Isso é muito importante. Lógico, hoje nós utilizamos sistemas de implante importados que eles nos dão resposta que nós podemos instalar a prótese em até 21 dias. Tá? E às vezes quando a gente fala em implante, o paciente ele confunde muito. Tá? Qual é a confusão que geralmente que o paciente acha feita? que o implante é dente. E geralmente são 2 etapas. São aqui, né, doutora? A gente pode mostrar aqui? São... Olha, essa é a primeira etapa. Que é o pino. Você instala o pino, que é o implante ou parafuso. Tá? Aí depois você instala a prótese. Que vem assim. Que vem aqui. Tá? Vem Inclusive temos até um vídeo bem interessante mostrando como funciona o processo de cirurgia, instalação do implante, instalação da prótese.
Então vamos dar uma acompanhada nesse vídeo? Vamos. Aí o doutor vai falando pra gente qual é essas etapas, quais são essas etapas. Bom, acredito que você que está em casa, olhando esse vídeo, doutor, assusta um pouco, porque você já pensa, poxa, é uma cirurgia. Pacientes sensíveis têm um pouco de avesso a uma cirurgia. Como a gente pode lidar com esses pacientes? Como podemos passar a confiança para que ele realize uma cirurgia de implante? Olha, Samir, pacientes sensíveis, pacientes que têm medo de realizar o tratamento, a primeira coisa, assim, para ele aceitar o tratamento, ele precisa saber o real tamanho do seu problema, ele precisa aceitar que ele precisa mudar, que ele precisa realizar às vezes um tratamento com implantes para melhorar a sua autoestima, né? Tá? A sua capacidade mastigatória, melhorar a sua estética, por que não isso também, tá? E ele precisa aceitar. Depois, ele precisa entender todo o processo do tratamento. O que gera muito medo é a falta de conhecimento, tá? Então, às vezes, eu atendo muitos pacientes e falo assim, não, doutor, eu não quero saber de nada. Você, olha, eu não posso atender um paciente, eu não posso fazer um tratamento no paciente que não saiba e não queira saber como se porta o tratamento. Tá? Então o paciente ele precisa saber para perder o medo, para perder o receio do tratamento. Depois, como que é feita a cirurgia dos implantes? Nós vamos, pacientes muito ansiosos, pacientes que têm muito medo, têm uma sensibilidade muito alta, nós podemos sedar esse paciente, fazer sedação leve no consultório, tá? onde ele vai tomar medicamentos para acalmar. Mas tá? fica consciente. Alguns casos consciente, outros casos tem pacientes que às vezes até dormem durante o procedimento cirúrgico, pela tranquilidade, tá? E o interessante disso, que às vezes tem pacientes que precisam fazer tratamentos com implantes até com anestesia geral, tamanho o pânico do paciente que tem.
Tá? Às vezes nós fazemos sedação profunda com médico anestesista. Tá? Então a odontologia, a área médica, a área da medicina, a farmacologia, ela está muito desenvolvida ao ponto de a gente solucionar praticamente todos os problemas dessas fobias dos pacientes. Para poder também essa confiabilidade que o doutor está passando, para o paciente saber que o profissional que é especialista nisso estudou. Não vai estar sozinho, vai estar acompanhado também com outros médicos, né, doutor? Sim, sem dúvida. Sim. Se o paciente ele tem algum problema de ordem sistêmica que possa vir dar algum problema cirúrgico, ele, lógico, ele vai ter que passar por um médico, passar por um acompanhamento, ele vai ter que ser assistido, tá? E o interessante para aceitação do tratamento, tá? Tanto é que nós temos milhares de implantes instalados, tá? Uma das principal é o paciente no ato cirúrgico, ele não pode sentir nenhuma dor. Certo. Tá? Ele não pode sentir nenhuma dor. Fala assim, e depois da cirurgia eu posso sentir uma dor, desconforto? Eu falo para o paciente, por mais que as nossas medicações estejam avançadas, o paciente pode sim sentir desconforto, tá? Mas isso é normal de qualquer procedimento cirúrgico. Tá? Eu nunca vi uma mulher que quer fazer um tratamento estético, principalmente mulher que faz muita cirurgia plástica, ela deixar de fazer o procedimento por causa da dor. Por causa da dor. Tá? Principalmente essa parte de mulher, você imagina uma lipoaspiração, tratamentos de próteses de silicone, tá? As mulheres elas fazem essas cirurgias, fazem esse tratamento e elas estão cientes que vai ter um pós-operatório. Mas o que acontece? O pós-operatório ele é rápido. Se o paciente sentir um desconforto, ele é rápido. E os benefícios que vão ser instalados com os implantes, eles são duradouros. Por isso mesmo que o tempo que o doutor tanto falou, que muitas vezes os casos não são imediatos, principalmente para pacientes assim, que são um pouco avessos às cirurgias, ele é necessário, né, doutor? Justamente para você ficar confiante, para você ficar mais tranquilo e saber que o resultado vai ser uma estética perfeita ao nível que o doutor vai chegar. Né? Que nem o doutor falou, nada é perfeito como antes, mas dependendo dos estudos que são feitos aqui, sim, né, doutor? O interessante do tratamento, como eu sempre falo, assim, a perfeição é divina. Nós só conseguimos bons resultados. O interessante, assim, que quando você faz um tratamento com implantes, que numa distância social, que é no máximo de 40, 60 centímetros, no mínimo 60 centímetros, a pessoa que esteja vendo acha que você está com seus dentes naturais. Lógico, se a pessoa chegar numa distância menos do que 20 centímetros, 10 centímetros, ela já está querendo ver outra coisa. Por isso mesmo que no próximo bloco nós vamos falar sobre estrutura óssea. Quais são os pacientes que estão aptos a fazer cirurgia e quais os que precisam de maior cuidado? No próximo bloco. Eu estava com a prótese há muitos anos e dando problema sempre. Que a prótese, por mais bem feita que seja, ela tem aquele desgaste, né? Daí eu falei, tomei coragem e vim. No implante, eu fiquei assim, apavorada por causa da idade, diabetes, né? Pressão alta, mas eu achei que foi tranquilo. Eu achei que o doutor Cristiano, assim, ele é uma pessoa bem capacitada. Ele pede todos os exames e antes de começar eu perguntei muita coisa, fiquei apavorada, achando que era coisa do outro mundo, mas não é não. Eu estou achando bom, eu estou ainda em fase de adaptação, já estou falando direito, né? Começando a mastigar direito. Com o implante eu estou conseguindo mastigar melhor, né? E o sorriso também melhorou.
porque a gente não tem aquela paz quando tem ou dentadura ou prótese, né? Não tem, porque o medo que balance, isso aqui não balança nada. Dá a impressão que é o meu mesmo. A minha autoestima melhorou. Só saber que eu não preciso passar naqueles motorzinho e conserta, e abitura aqui, puxa ali, é uma tranquilidade. Olha, o doutor Cristiano, a hora que eu olhei, falei, meu Deus, ele é novinho. Sabe aquele medo, né? Mas eu fiz pergunta, ele me respondeu com convicção. Então eu senti assim que ele tinha sabedoria, autoridade no que estava falando, porque afinal de contas ele está lidando com vida. Eu acreditei nele e não me arrependi. Nós voltamos nesse bloco para falar sobre estrutura óssea. Doutor, como pode ser avaliado a estrutura óssea de um paciente? Primeiramente, Samira, nós iniciamos essa avaliação com o exame clínico. Tá? Uma forma bem simples é o profissional, quando ele faz a avaliação clínica do paciente, ele vê e o paciente já sabe. Assim, a gengiva às vezes está fininha, o paciente já usa uma prótese total, as famosas dentaduras, há muitos anos. Essas dentaduras, apesar de ter confeccionado várias dentaduras, ser uma dentadura nova, ela está solta, ela fica caindo. Tá? Geralmente isso é um indicativo que o paciente já perdeu massa óssea. Tá? Depois de feito esse exame clínico, nós vamos para os exames radiográficos. Tá? Nós podemos tirar um raio-x panorâmico, que é um exame simples, muito comum na odontologia e que nós temos acesso em várias clínicas de radiologia espalhadas pelo Brasil. Tá? Nisso nós vamos ter uma visão geral de todos os dentes e podemos sim ter um início de saber se o paciente tem uma estrutura óssea que suporta o implante. Mas o exame padrão ouro, que nós chamamos na implantodontia, para nós sabermos a real quantidade óssea, é a tomografia computadorizada. Seja ela a tomografia helicoidal, que é uma tomografia que nós chamamos de tomografia médica, ou uma tomografia Conibin, que é uma tomografia odontológica específica e voltada para a área dos implantes dentários. Doutor, neste caso, o doutor tem algum paciente que já passou por esse processo? Pode nos explicar melhor esse caso em vídeo, em imagens? Sim, eu trouxe até um caso interessante para a gente mostrar de uma paciente que ela perdeu os dentes há muitos anos, o que é muito normal, Samira. Tá? Os pacientes, nós tínhamos uma época, alguns anos atrás, que tinha uma prevalência de cárie muito grande. Então os pacientes, às vezes, eles perdiam os dentes muito jovens, sem ter tido tempo de ter uma formação óssea. Tá? Então esses pacientes, geralmente, como esse caso nós estamos demonstrando, ele extraiu os seus dentes muito jovens, precisou realizar enxertos ósseos previamente aos implantes. Tá? Ele fez enxerto ósseo e nós esperamos um tempo de consolidação de 6 meses desse enxerto. Por quê? Porque o implante, ele para estar instalado no paciente, ele precisa ter osso. O implante ele tem que estar envolto no osso. Então, já passou por um processo. Processo para você colocar osso onde não tinha. Tá? E o implante ele funciona que nem um alicerce de uma casa. Tá? Se você não tiver um alicerce de uma casa de boas fundações, tudo que você colocar em cima daquele alicerce vai cair. Mesma coisa os implantes, eles têm que estar bem instalados, bem fixados, com uma boa ancoragem óssea. Para quê? Para você colocar uma prótese, para que esse implante ele fique estável e em função ao longo dos anos. Doutor, entre um parênteses nessa situação, durante esse tempo desse enxerto ósseo, existe alguma prótese móvel que esse paciente vai usar?
Então, dependendo da região a ser implantada, tá? Um paciente que perdeu todos os dentes, ele vai usar uma prótese provisória. Tá. A própria dentadura que ele utilizava antes da cirurgia, ele vai usar após a cirurgia. Em casos unitários, o paciente pode usar uma prótese fixa provisória. O que não pode, assim, o tratamento para ser aceito pelos pacientes, tá? Ele tem que ser de uma forma que o paciente não sofra muito. E hoje em dia, o paciente, assim, ele tem mais receio, hoje, de ficar sem os seus dentes, Sim. do que da cirurgia em si. Por quê? Porque o paciente, quando ele fica sem os seus dentes, ele tem todo um comprometimento social. E mais do que social, ele tem um comprometimento emocional. É porque ele fala, eu já tô com essa dentadura aqui, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou ficar 6 meses sem dente. Não posso. Então, quer dizer, existe essa tranquilidade, né, doutor? Existe. E para os pacientes, em geral, prótese removível, na cabeça deles, é coisa, além de ser muito incômoda, tá? Prótese removível, para os pacientes hoje, é uma coisa do passado, é uma coisa dos nossos avós, sabe? Então, ninguém quer estar relacionado com coisa do passado. Isso é muito interessante. Tanto é que, assim, antigamente, quando começou o implante, há 15 anos atrás, eu tinha que falar para os pacientes, olha, o senhor precisa fazer implante, que é melhor. Hoje, os pacientes já procuram, eles não aceitam nenhum outro tipo, modalidade de tratamento que não seja os implantes. Passado essa etapa do enxerto ósseo, aí vamos para os implantes. Aí vamos para os implantes. Como nós estamos vendo agora, dando continuidade no caso, nós vamos instalar os implantes, vamos aguardar um tempo de osteointegração dos implantes de 3 meses e após esse tempo nós vamos iniciar o processo de instalação da prótese. Tá? Em muitos casos, o paciente, até para a gente reabilitar a estética do paciente e a função, o paciente ele irá passar por um período com próteses provisórias fixas sobre esses implantes, para aí sim a gente finalizar a reabilitação do paciente. É o que eu sempre falo assim, não importa assim, hoje em dia a sociedade quer tudo para ontem, Samira. Tá? O paciente, ele acha que é isso que contaminou a sociedade de ser tudo muito rápido, ele acha que na área de saúde funciona. É um negócio que eu acho muito interessante, eu sempre falo para o paciente, você tem o tempo do homem, o tempo do homem é para agora, e você tem o tempo biológico, você tem o tempo de Deus, que é o tempo da cicatrização, o tempo que é preciso respeitar. É preciso porque respeitar. Porque no caso de uma cirurgia de implante, se esse tempo não for respeitado, você vai pôr tudo a perder do processo que você fez lá atrás. Sim. E um bom tratamento, se você levar um tempo a mais, para o paciente, no início, o paciente ele pode até achar que está demorando. Mas na hora que ele tem um resultado final bom e aceitável e duradouro ao longo dos anos, esse paciente vai me agradecer. Doutor, falando da estrutura óssea, vamos ir um pouquinho além. Vamos falar sobre doença periodontal. Uma pessoa, eu não posso fazer implante porque eu descobri que eu tenho uma doença periodontal. O medo das pessoas, o medo de um paciente, neste caso, ele pode ser resolvido também? Sim, a doença periodontal, ela é caracterizada pela perda de suporte das estruturas, das estruturas de suporte do dente. Tá? E o grande medo do paciente, a doença periodontal, uma das características é o quê? Mobilidade. Os dentes começam a ficar mole. Tá? Aí você tem o tártaro, você tem a mobilidade, você tem a infecção, você tem a perda óssea, tá? Você tem um comprometimento estético, você tem um comprometimento funcional. É um conjunto. É um conjunto. Tá? É um conjunto de defeitos, né? É um conjunto de problemas. Tá? E o paciente ele tem medo do quê? De o dente cair e ele ficar sem poder mastigar e sem poder tendo esse comprometimento estético. Tá? E o grande problema da doença periodontal é que quando o dente começa a ficar mole, ele está perdendo osso. E quando perde osso, dificulta o tratamento com o implante. E dificulta também a região toda, doutor? Em geral, dependendo da área, você pode comprometer uma região toda. Mas a doença periodontal, você tem vários níveis da doença periodontal. Tem um caso para o doutor nos Tem, contar? eu vou demonstrar um caso de um senhor que nesse caso específico, o paciente ele tinha uma doença periodontal tão avançada que nós tivemos que remover todos os dentes, instalar alguns implantes e sobre esses implantes instalar uma prótese fixa sobre os implantes. Tá? E o interessante, nós podemos até ver bem nesse caso, que está com uma pecinha que chama abridor de boca. Tá? O paciente, quando ele perde
os dentes e perde estrutura óssea, e muitas vezes não adianta só colocar dente, nós vamos ter que reconstruir a estrutura, a altura gengival do paciente. Isso, o que nós vamos estar fazendo? Colocando uma gengiva artificial, que é essa gengiva que nós estamos demonstrando rosa. Tá. Mas é o que eu falo, se o paciente chegar em casa e abrir a boca, ele vai saber que ele está com implante. Tá. Mas numa distância social, as pessoas não podem saber que ele tem implante. Resultado muito melhor do que ele estava tendo com essa doença. Ah, sim. E a doença periodontal, nós temos 2 evidências científicas para a doença periodontal, que causa a doença periodontal: diabetes e fumo. Tá? A diabetes é um pouco mais complexo a resolução, tudo, que é uma doença, ela é uma doença crônica, o paciente vai ter que tomar, às vezes, medicamentos a vida inteira. Mas o cigarro, é o que eu falo, se você fuma, a melhor hora para você parar de fumar e você largar o seu vício é agora, tá? É agora, tá? Por quê? Porque você, além de você prejudicar de ordem sistêmica, você está prejudicando os seus dentes. E quem fuma vai ter problema de tártaro, vai ter problema de dente. Todas as pessoas que são fumantes crônicos, eles têm doença, eles têm alguma doença na área bucal relacionado ao cigarro. Então é muito interessante que a pessoa pare agora de fumar. Doutor, falando em higienização, como é feito a higiene das próteses depois de toda a cirurgia, tudo pronto? Como funciona? Então, o paciente, ele vai ter que escovar os dentes, ele vai ter que reaprender a escovar os dentes. Por quê? O paciente geralmente que tem doença periodontal, ele desaprendeu a usar fio dental ou nunca utilizou, ele não fazia uma escovação diária correta, ao menos 3 vezes ao dia, ele vai ter que fazer o uso de produtos enxaguantes bucais para melhorar a sua higiene bucal. E o grande problema, Samira, é que o ser humano, ele vive de hábitos. Se ele não tem um hábito de cuidar bem dos seus dentes, ele não vai ter o hábito de cuidar bem dos seus implantes. E o paciente que perde os seus dentes, se ele não cuidar, ele pode perder os seus implantes. Tá? Mas em geral, o paciente que às vezes, quando ele tira os seus dentes e coloca implante, ele tem uma mudança de hábito. Por quê? Porque ele viu como era ruim ficar sem dente e aí ele não quer mais passar por isso. Então geralmente ele cuida dos seus implantes. Então todo paciente que faz implantes, ele vai ter que fazer a manutenção em casa e a cada 6 meses ele vai ter que comparecer ao consultório para fazer um controle profissional. Salvo aqueles pacientes que têm um controle, que consegue ter um controle de higienização muito bom em casa, ele usa passa-fio, usa escova interdental, ele faz o bochecho, ele escova corretamente seus dentes, uma vez ao ano passando pelo profissional, já está bom. Bom, doutor, no próximo bloco nós vamos ver algumas imagens e vídeos de casos que deram bons resultados. Por quê? Porque fizeram as cirurgias de implantes. No próximo bloco. Eu estava com a prótese há muitos anos e dando problema sempre. Que a prótese, por mais bem feita que seja, ela tem aquele desgaste, né? Daí eu falei, tomei coragem e vim. No implante, eu fiquei assim, apavorada por causa da idade, diabetes, né? Pressão alta, mas eu achei que foi tranquilo. Eu achei que o Dr. Cristiano, assim, ele é uma pessoa bem capacitada. Ele pede todos os exames e antes de começar eu perguntei muita coisa, fiquei apavorada, achando que era coisa do outro mundo, mas não é não. Eu estou achando bom, eu estou ainda em fase de adaptação, já estou falando direito, né? Começando a mastigar direito. Com o implante eu estou conseguindo mastigar melhor, né? E o sorriso também melhorou. Porque a gente não tem aquela paz
quando tem ou dentadura ou prótese, né? Não tem, porque o medo que balance, isso aqui não balança nada. Dá a impressão que é o meu mesmo. A minha autoestima melhorou. Só saber que eu não preciso passar naqueles motorzinho e conserta, e abitura aqui, puxa ali, é uma tranquilidade. Olha, o doutor Cristiano, a hora que eu olhei, falei, meu Deus, ele é novinho. Sabe aquele medo, né? Mas eu fiz pergunta, ele me respondeu com convicção. Então eu senti assim que ele tinha sabedoria, autoridade no que estava falando. Porque afinal de contas ele está lidando com vida. Eu acreditei nele e não me arrependi. Vamos falar sobre resultados. Mas antes, vamos falar com o doutor pacientes que perderam alguns dentes. Quais foram os processos que eles passaram e os resultados, doutor? Então, geralmente, como nós podemos estar vendo nesse caso que nós estamos demonstrando, tá? Geralmente o processo cirúrgico e protético de pacientes que perderam vários dentes ou perderam alguns dentes, o processo é o mesmo, tá? Nós vamos estar instalando esses implantes, tá? Vamos estar esperando, dependendo do caso, ou a gente pode fazer a carga imediata com uma prótese provisória, ou nós podemos estar esperando um tempo de osteointegração, e depois disso aí nós vamos reabrir esse implante, colocar um conector que vai ligar o dente ao implante. Uma coisa assim, Samira, que todo mundo confunde, que o implante são duas peças. Você tem o pino que você insere no paciente e você tem o dente que é a prótese. Como nós falamos no bloco anterior, né? Que você insere a prótese, então não é uma coisa só. Tá? O paciente, ele não, na verdade é que assim, o paciente ele não vem para colocar o implante no consultório, ele vem para colocar o dente. Tá? Então o paciente, pro paciente pouco importa se o implante que você está utilizando, ele tem uma rosca reversa, ele tem rosca padrão, tem rosca em V, angulação da rosca, o tipo de conexão. O que o paciente ele quer é que o tratamento seja efetivo e estável. E que tenha resultado. Tá? Pro paciente, essa parte técnica, o paciente ele não tem nem capacidade de saber. Porque você leva anos de estudo para você estar entendendo como funciona esse processo. Aí nós voltamos lá atrás, quando a gente começou, que é importante a especialidade do profissional que vai estar realizando essa cirurgia. Né, é o conjunto. O profissional ele tem que estar habilitado para o tratamento, para realizar o tratamento e utilizar um sistema de implante confiável. Para sair esse resultado que nós estamos vendo aí, Para sair o resultado que nós estamos vendo. Certo. Tá. Doutor, uma outra questão. Pacientes que usam dentadura há muito tempo. Será que é possível ainda fazer um implante nessas pessoas, desses pacientes? Então, Samir, os pacientes que usam prótese, eles acham que eles estão numa situação tão desfavorável, tanto na parte clínica quanto na parte emocional, que eles acham que o caso dele não tem solução. E os implantes, quando o professor Brennemark desenvolveu, foram para solucionar esses casos. Tanto é que o primeiro paciente que foi operado de implante era um dentista, que se chamava Gustav Larsson. Tá? Ele tinha muito problema de mastigação, porque ele não conseguia, ele usava uma dentadura, não conseguia mastigar. Tá? E nesses casos, a estatística e evidência científica de pacientes que usam dentadura há muitos anos ou recentemente, o índice de sucesso estatístico é muito maior. Tanto é que nós já temos há mais de 40 anos pacientes que já fizeram esses tratamentos, não no Brasil, fora do Brasil, que já realizaram esse tratamento e estão com suas próteses estáveis. Certo, então quer dizer, dentadura também não é sinônimo de idade, né, doutor? Não, inclusive até esse caso que eu vou estar demonstrando assim,
Agora, é um paciente que ele usava uma prótese total, tinha mais de 80 anos, realizamos os implantes e eles estão em função, esses implantes já estão em função há mais de 10 anos e o paciente está contente com o seu resultado. E o que acontece? Não sei, todo mundo pode lembrar, antigamente, que minha avó faleceu com 50 e poucos anos, eu olhava minha avó, eu achava ela, tá certo que a minha visão era de uma criança, era uma visão infantil, mas eu achava minha avó uma pessoa muito velha. Hoje, os pacientes estão com 70, 80 anos, eles estão tendo novos relacionamentos. Vida ativa, estão passeando, tá? E é que nem eu sempre comento, São Paulo, aqui a nossa região aqui, a região da Grande São Paulo, você dos 12 aos 80, 90 anos, você tem atividade social. Sim. E as pessoas estão se interagindo muito, elas estão saindo muito de casa, elas estão conversando muito, tá? E hoje, uma coisa interessante é que os pacientes de idade, ou qualquer paciente, não é mais vergonha ter implante. Não. A pessoa realiza implante e ela fala. Vergonha é você ainda ter a antiga dentadura, então, né? quem tem dentadura não fala. Tá? Mas quem tem implante fala. Por isso que isso é uma coisa boa. O implante ele dá tão certo que é uma técnica que ela é reprodutiva. Eu, quando dou uma aula para um aluno, eu consigo ensinar a técnica, ele consegue reproduzir essa técnica fielmente. São protocolos. Isso é interessante. Por quê? Porque você consegue reproduzir resultados e resultados bons. Então isso é muito interessante, você conseguir ter resultados bons e saber que você está ajudando os seus pacientes a melhorar a qualidade de vida deles. Doutor, falando nisso, idade, ela é um fator que implica na hora de realizar um implante? Porque nós temos casos de pessoas novas também, que precisam fazer a realização de cirurgia de implante. Sim, nós temos muitos pacientes estão sofrendo acidentes automobilísticos e estão perdendo os dentes jovens, tá? Então, nós temos um limite mínimo de idade. Tá. Geralmente você pode implantar em paciente, às vezes pode colocar uma implantação provisória, temporária, em pacientes de 15 anos de idade, 16, mas o ideal é você finalizar depois que o paciente terminou todo o seu desenvolvimento, todo o seu crescimento. Tá? Que isso se dá em volta dos 18 anos, tá? 19 anos, tá? Nós temos alguns exames para comprovar isso daí, tá? Isso é a idade mínima. O fator limitante máximo não é a idade. Eu tenho pacientes com mais de 90 anos que nós realizamos implantes. Tá? Porque assim, a vida, apesar dela ser finita, ela é indeterminada. Ninguém sabe quando vai falecer. Tá? Então, a pessoa, mesmo que ela vai passar mais alguns anos, que ela passa alguns anos com uma qualidade de vida melhor. Tá? O que limita são as condições de saúde geral do paciente. Tá? Ele não pode ter nenhum problema de saúde que contraindique a instalação de implantes, tá? E que contraindique qualquer procedimento cirúrgico. Então, quando a gente avalia uma cirurgia hoje de implante dentário, nós podemos dizer que tanto da idade que o doutor falou, que já tiver toda a formação, até a idade de 80 anos, como é o paciente que nós vimos aqui. Ela estando com a saúde, esse paciente estando com a saúde em ordem, ela vai poder estar fazendo a sua cirurgia. Sim, o paciente assim, dentro da Associação Norte-Americana de Anestesiologia, ela tem uma escala de riscos cirúrgicos, que vai desde o ASA 1 até o ASA 5. Tá? O ASA 1 é o paciente totalmente normal. Ele não tem nenhum problema de saúde, tá? Que contraindique a realização do tratamento de implante. Tá? Já o paciente ASA 2, ele já tem leves problemas de saúde. Tá? Então, a partir do ASA 3 em diante, que nem o ASA 3, ASA 4, ASA 5, são totalmente contraindicadas a realização o ASA 4 e o ASA 5 são totalmente contraindicadas a realização de implantes, como qualquer outro procedimento cirúrgico. Então, nós temos escalas, que isso, através da anamnese, exames de sangue, nós vamos estar avaliando a real possibilidade de intervir no paciente. Mas às vezes o paciente, naquele momento, você não pode realizar. Ele vai lá, faz o tratamento para resolver o seu problema de saúde e logo depois ele realiza o tratamento com implantes. Doutor, tem mais um caso aí que a gente pode mostrar? Que o doutor também fez essa realização de cirurgia. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse caso? Então, é um paciente jovem. Certo. Tá? É um paciente jovem que ele perdeu o dente através de um trauma. Tá? E aí ele fez todo o procedimento, ele colocou o implante,
tá? Mas é um caso de um trauma, mas era um paciente que ele já tinha o dente tratado canal, já usava uma prótese convencional no dente. Os antigos, quem vai entender, os antigos pivô, jaqueta que se usava antigamente. Hoje pode ser substituído. Então, como o dente já estava fraturado, a indicação era precisa para implante. Nós removemos uma raiz, colocamos um dentinho provisório, tá, na carga imediata, e após o período de 3 meses, quando já deu toda a cicatrização óssea e a cicatrização gengival, nós trocamos essa prótese por uma prótese sobre implante final de cerâmica, onde nós conseguimos ter um resultado estético e um resultado funcional aceitável pelo paciente. Que na verdade, assim, todo o tratamento não precisa assim. Quem tem que aceitar o tratamento e achar que o resultado é bom no tratamento é quem vai usar o tratamento, que é quem? O paciente. Então, o implante, ele só desenvolve, o tratamento só é aceito quando o paciente ele aceita o tratamento, ele sabe como é feito o tratamento e ele gosta do resultado final. Tá? Porque senão, ele não vai divulgar para os seus amigos, ele não vai divulgar para a sociedade que o tratamento de implante é um tratamento confiável. Tá. Mesmo porque hoje todo mundo, todas as pessoas, a maioria que faz o tratamento fala, foi a melhor coisa. Então, um tratamento bem realizado, o paciente, ele fala para uma pessoa, ou no máximo 2 que foi bem realizado. Quando a pessoa, ela faz o tratamento e ele é mal sucedido, ele fala para 10, 15 pessoas. Tá? E na verdade, o paciente ele tem que ter confiança no profissional que vai estar atendê-lo. Eu falo para o paciente, eu sempre falo assim, coisas boas acontecem como coisas ruins acontecem. Mas se você não perder a confiança em mim, você tem que terminar o seu tratamento. Sempre. Bom, doutor, eu acredito que a confiança foi a palavra-chave do nosso programa aqui hoje. Especialista, mestre, coordenador e professor de curso de implantodontia. Eu gostaria muito de te agradecer, doutor, porque com certeza esclarecer esse tabu que tem entre a cirurgia de implante e o profissional, ele tende a ser quebrado. E o interessante é assim, que todos saibam, o implante dentário não é a única modalidade de tratamento em caso de perda de dente. Nós temos outras modalidades, tá? Mas o meu ponto de vista, quando o paciente perde um dente, o melhor tratamento para substituir essa perda dentária é o implante dentário. Doutor, eu gostaria de agradecer todos os esclarecimentos e também, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande para o nosso site benzedodonto.com.br. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!